Show, beleza, então. Bom, iniciamos aí, mais não, o primeiro, né, encontro aqui do Clube do Livro, que a gente carinhosamente chamou de GLMAN, graças aí, né, à sugestão e a ideia do João, nos ajudou a construir esse nome. A gente está lendo o livro Como Viver com 24 Horas, primeiro livro, né, de 6, e eu vou dar uma introdução no livro, até separei uma colinha aqui, e aí vou tomar, né, a liberdade de fazer a introdução ao primeiro capítulo, e eu acho que a gente poderia discutir todo um capítulo e passar para outro, né, João? O que tu acha? Sim, sim. Não, com certeza. Vamos fazer dessa forma. Beleza, deixa eu só deixar minha cola aqui. Aqui. Então, o livro, né, é do Arnold Bennett, o autor, Arnold Bennett. O nome do livro é Como Viver com 24 Horas por Dia. Ele foi lançado em... eu achei duas datas, tá? Uma data de 1908 e uma data de 1910, né, o original, na Inglaterra. A edição brasileira pela Cedet, que não é a que eu tenho, a minha edição pela Auster, eu vi que algumas pessoas conseguiram comprar pela Cedet, que é de 2019. Essa aqui da Auster, ela é de 2000... Não, tem uma edição da Cedet de 2010 e tem uma edição de 2019. Essa aqui que eu tenho é de 2019. E, bom, imagina, né, um livro escrito em 1910, mais de 100 anos para chegar no Brasil, bem certinho, né, 1910 e 2010. Então, o livro, ele trata, né, falando bem genericamente, do uso do tempo dentro das 24 horas, porque existem outros livros que tratam do uso do tempo dentro de um período maior. Por exemplo, esse livro que a gente adicionou no Clube do Livro, que é o Como Viver com 4.000 Semanas é o nome do livro, ele fala lá de gestão do tempo dentro do período de vida inteiro, né, que é 4.000 semanas. É bem legal esse livro também, a gente vai ler ele no final do ano. E esse aqui ele é um foco mais nas 24 horas. Mas também ele trata do valor do tempo, né, e de como desperdiçamos. Então, tem uma pegada bem forte nessa questão do valor do tempo. O Arnold Bennett, eu achei até um documentário sobre ele, mas é em inglês. Ele é um autor não tão falado, assim. Apesar de ter escrito muita coisa. Ele nasceu em 27 de maio de 1867, o falecimento foi 27 de março de 1931, se não me lembro, foi de febre tifoide, algo assim. Tomou uma água contaminada na França, se não me engano. E ele era bem famoso na sua época, né? Hoje não é tão conhecido, mas na sua época ele era bem famoso. Tanto que existe até eu descobri, né, pesquisando, um omelete a Arnold Bennett, que é um tipo de omelete que tem lá no Reino Unido e na Inglaterra. Uma coisa bem interessante. Depois vou pesquisar, vou fazer esse omelete aí. Bom, sempre quando alguém quiser fazer uma consideração, por favor, eu vou avançando. O prefácio, eu escolhi não ler, que nem ele fala, né? É. O prefácio, apesar, né, de ser um primeiro, deve ser lido por último. Então, respeitei o autor aí e não vou ler. Só vou falar uma coisinha rapidinho, que é, ele foi um autor inglês, né, mais conhecido como romancista. Ele foi um escritor prolífico entre o início da sua carreira em 1998, sua morte. Ele completou 34 romances, 7 volumes de conto, 13 peças e um diário de mais de 1 milhão de palavras. Uma pessoa que escrevia, né, com uma certa frequência. E para te fazer isso, tu precisa ter um cronograma, uma agenda, né? Uma coisa que ele fala bastante. Então, prefácio. Eu não li, né? Para não ler, eu não li. Bom, então, se me permitem, iniciarei. Pelo capítulo 1, o nome do capítulo é o Milagre Diário. Né? Então, do nome, né? Para mim, o Milagre Diário. O Milagre Diário, ele destaca muito que ter essas 24 horas, né, todos os dias, né, se renovando para você, seria o milagre. O entendimento do argumento principal ali é esse, que ele tenha que esse tempo, né, que te é dado, que tu não pode antecipar, que tu não pode trocar, que não pode fazer escambo, né,
né? As pessoas às vezes comparam com dinheiro e ele faz que isso diminui a questão. É um milagre porque é dado para ti, né, todos os dias, e é só teu e ninguém pode tirar, né, desde que tu permaneça vivo. E no começo ali do livro, né, ele explora a valorização que a sociedade faz do dinheiro juntamente com um tipo de pose, né, no conhecimento de como administrá-lo, né, como administrar o dinheiro. E tem uma frase ali que eu destaquei: somos todos ministros de finanças. É a soberba do momento. Então, naquela época, então, me lembro que na aula que eu dei para o Gerimã, né, eu falei o contexto do livro, a época do livro, onde foi escrito. A gente está falando do livro de 1910. Naquela época, já estava na moda, que é uma coisa que a gente for ver hoje no Brasil, está muito na moda, que é falar de finanças, né, administração de dinheiro, investimento, bolsa de valores, fundos imobiliários, ações. Tu vê que o mundo ele fica rodando em torno de alguns assuntos, né? A gente está no lapso temporal aí de 100 anos, né? E tem muita coisa aqui que a gente vai ver que é bem atual. Depois, né, tem uma parte que eu separei aqui também, que ele diz que, no entanto, dizem que tempo é dinheiro, isso nas palavras dele, né? Este provérbio diminui a questão. Tempo é muito mais que dinheiro. Se você tem tempo, geralmente conseguirá obter dinheiro. Mas ainda que tenha o patrimônio de um atendente da chapelaria do Carlton Hotel, né, eu depois aqui na nota de rodapé diz que é um hotel muito famoso na época, né, você jamais conseguirá comprar um minuto de tempo a mais do que temos eu ou gatos tirados à beira da lareira. Né? Então, essas essas 24 horas, né, quando eu falei ali do milagre, né, esse negócio, né, ele falou, acordamos de manhã e pasme, a sua bolsa magicamente carrega 24 horas do tecido universal não manufaturado da sua vida. Então, a questão do não manufaturado está disponível para te fazer o que tu quiser. Não foi trabalhado ainda por ninguém. Estas horas são todas tuas, são as mais preciosas das posses. Um bem único despejado sobre você de modo tão singular quanto o próprio bem. Então, note, ninguém pode tirar este bem de você, é inalienável, e ninguém recebe mais dele do que você. A democracia ideal, que tem o tempo, todo mundo tem esse mesmo tempo, né? E alguns conseguem fazer muitas coisas, outros não conseguem fazer tantas coisas, né? É uma coisa que acontece. Outro destaque aqui né, desse capítulo, né? Que ele falava, disse que se tratava de um milagre, não é mesmo um milagre, né? Nessa questão das 24 horas. Não é possível gastar amanhã, né? Não é possível gastar o amanhã hoje, né? E é necessário viver nessas 24 horas de tempo diário. É necessário viver nela, né? Delas é preciso extrair saúde, prazer, dinheiro, contentamento, respeito e a evolução da nossa alma imortal. Né? Então, tem uns aspectos aqui no livro, não tão, né, mas mais voltados para essa questão mais subjetiva, assim, né, de alma, etc. Então, como viver com uma determinada quantia de tempo, em vez de como viver com uma determinada quantia de dinheiro. O dinheiro é muito mais comum do que o tempo. Quando pensamos a respeito, percebemos que o dinheiro é simplesmente a coisa mais comum que há. Ele sobrecarrega o planeta aos montes. Então, a nossa remuneração, geralmente, ela é calculada em função do tempo. Né? Então, o nosso salário está ali, o cálculo que a gente faz, né, é por hora. O trabalhador é salariado por hora. E aí, as 220 horas, 180, eu trabalho 6 horas por dia, eu trabalho 8 horas por dia. Certo? Então, só que, como ele bem fala, né, o que eu extraí desse capítulo é que o tempo ele vale muito mais que o dinheiro. Né? E o valor do nosso tempo, e o uso que a gente faz dele, o desperdício, né? E uma coisa também que eu acho que é mais aqui para o final do capítulo, que ele fala do desconforto de estar meio que vivendo pela metade, que é uma coisa que em 1910 já se sentia, né? Porque talvez a gente estava é Londres, né? É Inglaterra, então o cara vivia na cidade. A cidade lhe impõe isso, né? Porque a cidade não para, né? Não sei onde o João mora, né? Mas aqui a gente mora em Pelotas, ainda não é centro mesmo, né? do estado. Não é que nem Porto Alegre, que Porto Alegre, né? Não é que nem São Paulo, né?
Mas tem um movimento assim até as 8, 9, 10 horas da noite, que é uma coisa absurda. Parece que o mundo está girando muito rápido. E aí, o que ele coloca aqui, né? Quem de nós está livre daquele sentimento desconfortável de que as áreas produtivas do seu cotidiano não são administradas como deveriam ser, né? E é uma sensação assim, né? O que antes dessa frase tem: quem de nós vive as 24 horas de um dia? Essa é uma pergunta. E quando digo vive, não estou querendo dizer existe nem vai levando, né? Então esse sentimento, né? Eu tenho ele muito presente, né? De por uma coisa que eu acho que é um planejamento, hoje não tanto, né? Mas às vezes a gente faz um planejamento que ele é impraticável, inexequível. A gente já perde já no planejamento, né? Ele pensa que vai conseguir fazer tudo aquilo e não consegue fazer. Mas essa sensação é uma sensação que eu enxergo ela de duas maneiras. Quando tu acordou para isso, tu passa a ter outro problema. Enquanto tu não acordou para isso, tu pode ser que tu tenha esse problema ainda, né? Que é essa satisfação que está lá, inconsciente. Mas quando tu acorda para isso, que tu resolve fazer alguma coisa, né? Bom, eu acho que eu deveria ler, eu acho que eu deveria ganhar uma nova habilidade, eu acho que eu deveria estudar para um concurso, eu acho que eu deveria investir numa formação, fazer uma qualificação, fazer um curso, etc. Quando tu começa, né, tu começa a ficar incomodado de como tu não consegue encaixar essas coisas dentro de uma rotina normal que tu tinha antes, que não tinha essas coisas, né? E é muito parecido com aquilo que acho que eu já comentei também, que tu não ganha, tu não faz mais tempo e ele faz também. Nunca teremos mais tempo. Não adianta esperar, vou esperar quando eu tiver mais tempo. Às vezes é que nem eu, né? Os momentos mais produtivos da minha vida foram e sempre são quando eu estou mais sobrecarregado. Então, quando eu estou com mais coisa para fazer, quando eu faço mais coisa, tenho mais disposição. Quando eu tenho pouca coisa para fazer, eu tendo a procrastinar mais. Isso é muito estranho, contra-intuitivo, né? Mas é uma verdade. Então, ele fala que nunca teremos mais tempo, nós temos e sempre tivemos todo o tempo que há, e a descoberta dessa profunda e ignorada verdade, né, que me levou ao exame prático dos gastos diários. Então, aqui ele encerra o capítulo 1, fazendo um gancho com o outro, para dizer que, bom, primeiro, aí a minha definição, né? Entendeste que o tempo é mais importante que o dinheiro, ok? Entendeste que tu precisa fazer um bom gerenciamento dele? Entendi. Bom, agora a gente vai entrar no exame de como tu gasta teu tempo, né? É mais ou menos isso que eu entendi do capítulo. Mas se quiser fazer a colocação, fica à vontade. Né? Com certeza. Essa questão aqui sobre o tempo ser mais importante que o dinheiro. Achei interessante ter falado isso também, eu vi aqui. Dos pontos que eu destaquei, eu tem essa questão do tempo ser o bem mais precioso que temos. Ele é o nosso milagre diário, que ele resume muito bem. Ele fala que todos nós temos 24 horas no dia e esse é o nosso milagre diário e nós temos que fazer valer a pena, né? Fazer coisas que sejam, como ele citou, para questões da alma, questão de prazer e, enfim, outras questões que ele cita lá. O tempo é democrático, todos têm 24 horas por dia, então é uma coisa que você tem e você só pode gastar o momento presente. Então, assim, ele vai trazendo nesse primeiro capítulo, ele vai te puxando, vai te trazendo alguns pontos para você começar a pensar nessa realidade. E a gente nunca para pensar realmente nisso, tipo, pô, eu tenho 24 horas no meu dia. Eu durmo 6 ou 8 horas, trabalho 12 horas e o que eu faço com o resto das horas? Você nunca para pensar nisso, porque assim, você já está ali no piloto automático e é uma coisa que mais para frente ele vai falar também, mas aí a gente conversa depois. Mas destaquei também o ponto que você falou, todos nós em algum momento nos sentirmos inconformados com a forma como a gente gasta o nosso tempo, isso é uma verdade, né?
Perfeito. Você para pensar, e tipo assim, se você tem uma consciência do tipo, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Isso Perfeito. você já começa a pensar, você já O começa a raciocinar. que eu tô E fazendo? Pode falar, desculpa. uma frase que eu destaquei é: nunca teremos mais tempo. Nós temos e sempre tivemos todo o tempo que há. Perfeito. Porque a gente fala que eu estou fazendo com a minha vida, porque eu estou fazendo com o meu tempo, né? Sim, sim, sim. No final das contas, acaba sendo isso, né? Uma das coisas, né? Uma das interpretações. Né? É. Muito profundo, gostei muito disso. Pode seguir, João, se quiser. Bom, referente ao capítulo 2, ele já começa. O capítulo 2 é o desejo de ir além da rotina. Então, como ele já deu a introdução sobre a importância do tempo, sobre o tempo ser mais valioso, mais precioso que o dinheiro, então ele começa falando que existe como ele menciona ali, um espectro que nos faz questionar o que fizemos de nossa vida e nos força a fazer coisas que vão além da rotina. Ele vai falando, ele dá até um exemplo de uma pessoa que quer ir para Meca, e só que a pessoa, ele fala que a pessoa provavelmente vai falhar, porque provavelmente ela vai ter o orgulho ferido, eu não lembro agora o detalhe, mas é alguma coisa assim. E depois ele fala, depois que ele dá esse exemplo, ele vai aprofundando, que até que seja feito um esforço para satisfazer esse desejo por coisas novas, por coisas diferentes da rotina, a sensação de espera por algo novo continuará nos incomodando. Então é uma questão que a gente fica sempre buscando, enquanto não consegue esse mínimo de coisa nova, não sossega. Perfeito. Somos constantemente assombrados por uma oculta insatisfação com a organização de nossa própria rotina, que é causada primariamente pelo sentimento cotidiano de estar deixando para trás algo que gostaria de fazer. Esses foram os pontos que eu resumi, de certa forma, do capítulo 2, que ele dá esse exemplo de Meca. Eu não lembro, se eu não me engano, ele dá um outro exemplo também de gasto de tempo, de projeto, e que acaba falhando. Mas sobre o capítulo 2 são essas considerações que eu fiz. Eu apontei aqui também, muito nessa linha que tu falou, né, de que ele queria falar com aquelas almas, né, de novo ele usa, né, esse termo Sim, alma, que se encontram mais ou menos dolorosamente assombrados pela sensação de que os anos voam e elas não conseguem colocar uma ordem adequada em suas vidas. Essa sensação de o tempo está passando muito rápido, né? Hoje na minha sala chegou um senhor que é fiscal ali, um terceiro que é fiscal. Aí, bom dia, entra na sala, a gente se cumprimenta e ele, já é sexta, né? Você falou sextou, né? O pessoal tem essa mania. Aí eu falei para ele, de novo, como se tivesse recém ele ter falado a mesma coisa um tempo atrás, entendeu? E ele cara, assim, depois da segunda-feira, às 17h18, acabou a semana já. O tempo passa muito rápido, a gente não percebe, né? Então, o que é uma coisa assim, pegando um pouco assim de quando o livro foi escrito, essa sensação que o tempo voa. Essa sensação, a gente pode interpretar isso fazendo um raciocínio para além do livro, mas com a época que ele foi escrito, que isso era algo presente já em 1910. Tá, bom, legal. O que a gente pode raciocinar através disso? Bom, isso é um problema do modo de vida presente na sociedade a partir de 1910, de uma era moderna com cidades, ou é um problema presente no ser humano, independente do contexto histórico, independente do tempo histórico, né? Se tu estava no capitalismo, no feudalismo, né? Ou lá em 1200, ou lá antes de Cristo, será que as pessoas tinham esse problema também, de achar que o tempo passava muito rápido?
Ou não? Será que foi um fenômeno moderno, aceleração, produtividade, capitalismo, industrialização, né, esse negócio de produção, produtividade, né, e performance, que as pessoas não se dão de conta, mas eficiência e eficácia vem da indústria. Né? É daí que vem eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia não é uma coisa humana. Né? Só se tu vai ser gerido como se fosse uma máquina. Né? E o esportista, ele é gerido como se ele fosse uma máquina, de forma eficiente, eficaz, quase que industrial. Né? Então, essa questão do tempo, né, tô falando assim, um raciocínio que eu tive, um insight que eu tive lendo essa parte. Me parece que é muito do jeito do mundo moderno. Né? É uma preocupação excessiva com performance, né, de certa forma, né, e aí tem muita coisa chamando a tua atenção, né, e hoje mais do que nunca, mas foi uma reflexão que eu fiz. Então, outra, né, daquela pergunta que o João falou, de o que eu fiz com a minha vida, né, eu também também marquei o homem que fizeste da tua juventude, que fazes da tua idade, né? Então ele falou, o que fizesse com o teu tempo, fizesse com a tua vida. Então, o que eu vi aqui também, outra coisa que eu marquei no capítulo 2, né? Duas coisas, né? Ele ali que tu falou da Meca, né, João? Então, o desejo de uma pessoa, né, pode permanecer eternamente frustrado. O cara quer ir para a Meca e não consegue chegar lá nunca, né? Então, mas ele, né, será atormentado da mesma maneira que o homem que, querendo ir a Meca, perseguido pelo desejo de ir a Meca, jamais deixou Bristol. Ele faz um comparativo, que dois tipos de homem. Vamos imaginar, um que quer escrever um livro e escreve e nunca termina, como aquele cara que também tem o mesmo desejo de escrever um livro e nunca põe uma palavra no papel. Que essas pessoas são diferentes, o sentimento dessas pessoas em relação à frustração será diferente. Uma frustração, eu nadei e morri na praia, é um tipo de frustração. Agora, eu nem pulei na água, é outro tipo de frustração. Então, isso aqui é interessante, cara, porque e depois ele vai, né? Cara, como é que tu começa? Começando, né? Então, o fazer, né, acaba sendo o mais importante, mas eu acho que é no terceiro capítulo. Outra coisa que eu apontei no segundo aqui, se analisarmos mais a fundo a nossa vaga desconfortável aspiração, devemos, creio eu, ver que ela surge de uma ideia fixa de que precisamos fazer algo além daquelas coisas às quais somos obrigados por um senso de lealdade e de moralidade. Lealdade e moralidade. Por vários códigos escritos e não escritos, somos obrigados a manter a nós mesmos e a nossa família, se tivermos, na saúde e no conforto, e pagar as nossas dívidas, a poupar, a aumentar a nossa prosperidade, aumentando a nossa eficiência. Né? Então, acho que já tinha. Então, além disso, né, que seria, na visão dele aqui, o básico, a gente sente, né, que poderia fazer mais, né? Talvez tivesse aptidão, talento, só que faltava ou nos falta tempo, né? Então, só fazer isso é uma tarefa bastante difícil, né? Colocou aqui, que tem muita gente que não faz, né? Ou não liga para isso. Então, do capítulo 2 foi isso. Se tu quiser iniciar o capítulo 3, pode ficar à vontade. Vamos lá. Então, o capítulo 3 é precauções antes de começar. Nesses dois primeiros capítulos, então, ele passa a ideia da importância do tempo, do valor do tempo, e no segundo capítulo ele avança um pouco mais na questão de, de desejo de ir além da rotina, e no capítulo 3 ele já vai começar a tratar precauções antes de começar. Então, alguns pontos que eu tomei nota aqui. Jamais teremos mais tempo, visto que temos todo o tempo que há. Ele retoma um pouco esse conceito do primeiro capítulo, das 24 horas, que todos nós temos, que a gente não pode pegar emprestado do futuro ou pegar de volta do passado. É o presente. O tempo a se viver é o presente.
É desafiador, segundo ponto, é desafiador sair da rotina padrão. Demanda esforço, tempo e sacrifício. Terceiro ponto, não existe método mágico para começar, basta começar. Quarto ponto, seja capaz de se alegrar com pequenas vitórias. Evite o ímpeto que existe no começo de querer começar. Não, eu quero fazer 3 horas por dia. 3 horas por dia. Você vai com aquele ânimo, com aquela coisa. Aí quando você chega de verdade para fazer, em vez de ficar 3 horas, você ficou 20 minutos, 30 minutos, pô, aí você desanima. Mas é uma coisa que ele fala aqui para a gente tomar cuidado para não desanimar. Se eu não me engano, no primeiro capítulo ele fala alguma coisa sobre a gente ser permissivo à nossa humanidade. Isso. No Acho que é no sentido terceiro. de, no sentido de assim, você vai se comprometer, você vai desprender tempo, 1 hora por dia, 1 hora por dia, beleza. Pode ser que não vai ser todo dia que você vai conseguir dar 1 hora por dia naquilo ali. E é totalmente normal. Lógico, você precisa manter a tua disciplina de sempre estar ali buscando fazer 1 hora por dia, mas não se frustrar se não acontecer. Algo nesse sentido que eu entendi. Eu também. Aí, o último ponto que eu destaquei do capítulo 3, ele fala sobre o sucesso modesto. Sucesso modesto. Eu vou até pegar aqui. Não concordo com a ideia de que nesses assuntos um fracasso glorioso é melhor do que um modesto sucesso. Uhum. Um fracasso glorioso não leva a nada. Um sucesso modesto pode levar a um sucesso que já não será tão modesto. Então é a capacidade nossa de percepção, de celebrar as pequenas vitórias, porque de pequenas vitórias em pequenas vitórias você vai chegando cada vez mais perto do teu objetivo. Perfeito. Essa parte é bem legal mesmo. Uma marca, né, quando tu lê, né? Sim. Tem mais alguma coisa, João? Não, da minha parte é isso. Bom. Eu não vou tentar não ser repetitivo, tá? Mas acho que eu resumi-se bem. Precauções antes de começar é bom, né? Tem aqui ordens de mentalidade, né? Para não entrar, conselhos assim de mentalidade, né? E essa questão de alertar para a dificuldade, não é um caminho fácil. Né? O fato é que não há um caminho fácil, né? E não tem uma estrada mestra. Então, tu tem que começar, como tu falou. Ele não ia dar sei lá, ele até brinca com isso ali no texto, que ele não sabe também. Não tem uma fórmula mágica, né? Então, o mais importante preliminar à tarefa de pôr ordem à vida, de modo que se possa viver perfeitamente, confortavelmente dentro do seu orçamento diário de 24 horas, é a calma percepção da extrema dificuldade da missão, dos sacrifícios e do esforço incessante que ela demanda. É preciso insistir muito nessa questão. Você como arquense, é preciso insistir muito nessa questão da dificuldade que é tu conseguir fazer isso, entendeu? Vou trazer um exemplo pessoal. Eu li um livro uma vez do Nassim Taleb. Eu não lembro que livro era, mas é uma coisa sobre parte de finanças, etc. E me deu um estalo lendo o livro. E tinha um colega de trabalho meu que a gente conversava muito. Eu trabalhava na época, já era supervisor de manutenção, mas ficava muito próximo do PCM. Ele era projetista, desenhista projetista, a gente trabalhava praticamente junto. E eu perguntei assim para ele: que hora que tu acorda no sábado? E ele, cara, sei lá, 8h30, 9 horas, não sei o quê. Cara, tu já percebeu que não é a gente que define que hora a gente acorda durante a semana? Que a gente é impelido a acordar aquela hora por causa de um compromisso do trabalho. E no livro, quando eu li, isso me chamou a atenção, de que, porque esse autor, na época, ele falava um pouco disso, né? De que tem coisas que não é tu que escolhe, tu faz por algumas obrigações, né? Que tu tem. E
E como é difícil quando tu é tu que tem que definir isso. Porque, por exemplo, vou tentar contextualizar. Imagina que tu tivesse uma liberdade total, tu que definisse as coisas. Né? Então, por exemplo, no sábado e domingo tu tem, né? Quanto a tempo, quanto a horário. Depois do trabalho tu tem. Talvez tu não tenha tanta energia, mas tu tem. Mas só que quando fica para ti definir que hora que tu vai acordar, que hora que tu vai fazer isso, que hora que tu vai organizar a tua rotina, fica muito mais difícil. É muito mais fácil, muito mais cômodo essa organização vir de fora, imposta, entende? Sim. Ó, veio de fora, lembrando assim, ó, é 7 horas. Amanhã o cara chega assim, cara, tá liberado para ti, tá? A hora que tu quiser chegar na empresa, show. Aí vamos colocar numa posição de diretor, de gerente geral, GG, gerente de manutenção. Não bate ponto. Que hora tu vai chegar na empresa? Que hora tu vai acordar? É tu que decide agora. Tá entendendo? Aí não é mais imposto da empresa. Né? Tu pode ter um senso de responsabilidade, mas tu não precisa chegar no mesmo horário que todo mundo chega. Então aí fica mais difícil, entendeu? Então quando nós precisamos criar nossa rotina, nós criar nós definirmos internamente e nós sermos os policiais da nossa disciplina, né? Fica muito mais difícil. Enquanto não tem um compromisso externo, tu tem um compromisso interno. Então, se imagina que será capaz, uma parte que eu marquei aqui também, de alcançar o seu ideal ao planejar engenhosamente uma agenda com caneta e papel, é melhor o leitor abrir mão da esperança de uma vez por todas. Então, e aqui eu escrevi uma coisa aqui de algo que eu já ia escrever em algum dia, em algum lugar, que é planejar e falhar. Quem planeja, falha. Só falha quem planeja. Se tu não planejou nada, não tem falha nenhuma. Saiu do jeito que tinha que sair, tu deixou para a vida tocar, né? Então, manutenção é a mesma coisa. Se tu não está planejando nada, tá tudo certo, né? Não tem falha, né? Não falha. Ah, não deu certo. Então, o que era o certo? Planejar é dizer o que é o certo, né? Ó, o certo é isso aqui. O certo é eu acordar tal hora eu ler o livro, ler tanto tempo, etc. Esse é o certo. Se eu não faço esse plano, esse cronograma, né? Qualquer coisa que eu fizer tá certo, tá ótimo. Então, uma coisa, uma frustrante, isso é experiência pessoal, que a gente começa a ter a partir do momento que a gente começa a tentar para o uso do nosso tempo, para o uso do nosso dinheiro, para o uso dos nossos recursos, né, para o uso do nosso conhecimento, né, é que frequentemente a gente vai usar isso de modo indevido e tu só percebe isso quando tu começa a tentar controlar isso. Quando começa a controlar o teu dinheiro, tu começa a perceber como tu gasta em besteira. Quando tu começa a querer controlar o teu tempo, tu começa a perceber como é difícil controlar o teu tempo. Então, planejar é também frustrar-se, de certa forma, né? Mas é indispensável planejar, né? Dizia o Eisenhower, né? Depois que começa a guerra, o planejamento já, né? Mas enquanto, né? Mas planejar é indispensável. Então, marquei isso aqui também. Se não estiver preparado para desencorajamentos e para desilusões, e se não se alegrar com um pequeno resultado vindo de um grande esforço, que tu mencionou, né? É melhor nem mesmo começar. Então, é realmente muito difícil, e eu entendo que a grande maioria das pessoas falha por não saber lidar com essa frustração que vai ser constante. Né? Constantemente, tu vai te sentir frustrado por não ter feito isso, não ter feito aquilo, não feito a semana do jeito que tu planejou, mas isso não pode ser motivo para fazer tu desistir de planejar. Foi o que eu entendi aqui, né? E tu desistir de fazer aquilo que tu pensou. É ganhar controle sobre a nossa vida, não é uma coisa tão simples. Então, né, que nem ele continua mais ou menos nesse argumento, nada, portanto, será oferecido de bandeja enquanto dura a espera até a próxima semana, ou até mesmo até amanhã. Você pode acreditar que a água estará mais quente na próxima semana, não é verdade, estará mais fria. Então, a dificuldade não diminui. Tem muita gente que acha, não, a hora que eu firmar o hábito, tá tranquilo. Só que aí entra essa questão da pressão externa, da pressão interna. Não tem ninguém te pressionando para te ler livro. Tu não tem um compromisso público com a leitura do livro. É a mesma coisa que tu não tem um compromisso público com a leitura, com o exercício físico. Agora, se a tua empresa te obrigasse a passar na academia e fazer 1 hora de academia antes de entrar no trabalho, tu ia fazer, cara. Né?
Tem que fazer. Tem pressão, não. Vou dar aí. Se tu não ler um livro por semana, por mês, tu vai ser demitido. Tu vai ler. Tá entendendo? Porque vem de fora, é externo. Né? E é muito difícil. Então, cara, desculpa para tomar tempo de vocês com isso, mas se tu refletir, o FGTS é isso. É uma poupança compulsória, forçada, porque as pessoas por si mesmas não iam fazer. Que bagulho maluco, né, cara? Então é louco isso, né? Mas de fato é assim, né? Nós, o que eu falo, né? Já falei várias vezes. É muito difícil você conseguir ordenar a própria vida. Você ser o centro integrador e ordenativo da própria vida, né? Então, eu até fiz um podcast sobre isso, ordem e significado, bem interessante. Então, e aí eu acho que o ardor, né, que o João falou, começar muito forte, né, que nem o voo de galinha, né, começa e isso aqui acontece bastante, então é bom começar pequeno. Por isso que eu já comecei com um livro pequeno, mesmo assim não deu para muita gente, tu viu? Um livro que dá para ler em 2 dias, um dia. Cara, um dia dá para ler isso aqui. É bem curtinho. E mesmo assim, se torna às vezes difícil para algumas pessoas. Imagina começar com um livro muito denso, muito complexo. Então eu também marquei essa parte do cuidado para não começar cobrando-se demasiadamente. Alegre-se com pouco. Deixe que acidentes aconteçam. Deixe. Permita que exista a natureza humana, especialmente a sua própria, né? Permitir que tu... É aquela coisa, errar é humano. Falhar é uma coisa humana, né? Máquina é construída para não falhar. O ser humano não foi construído por ninguém, construído por Deus, então ele tem um erro inerente à sua existência, né? Eu também marquei essa questão da perda da autoestima e da autoconfiança, cara, porque isso acontece muito, entendeu? Porque quando tu sai já perdendo, cara, aí tu já dá uma murchada, tu já fica, né, às vezes constrangido, isso aqui não é para mim, e às vezes não dá certo. Então, outra coisa que eu marquei é que a maioria das pessoas que está arruinada, arruinou-se por tentar coisas demais. Bem interessante. E evitemos a todo custo o risco do fracasso precoce. Esse tem que evitar. Né? Não te compromete em poupar dinheiro demais, não te compromete a ler demais, não te compromete a fazer 5.000 coisas ao mesmo tempo que não vai conseguir. E o fracasso glorioso de modesto sucesso, o João já explicou muito bem, achei muito bacana. Só vou compartilhar uma coisinha aqui rapidinho, que uma vez eu fiz isso aqui, ó, que é tipo uma planilha de uso do tempo. Que aí, como é que eu dividia, né? É um rastreador de tempo, eu chamo, né? Tu bota aqui trabalhando, necessidade de alimentação, dormindo, tempo livre, estudos. E aí tu, dentro, né, das tuas aí 24 horas, né? Acho que eu fiz isso logo depois de ler esse livro. Deve fazer uns 3 anos isso. Eu colocava aqui, né, que hora eu ia acordar, etc. Então era mais ou menos o rastreador do tempo, né? Era entender como eu usava o tempo, né? Onde que estava meu tempo, né? E como eu, por exemplo, isso aqui é um preenchido. Dormindo, acordando 5 horas, tempo livre. O tempo livre aqui até 7, trabalhando, comendo, tempo livre. É um rastreador, né? Então aqui tu consegue olhar, entender teu tempo, né? E é bem interessante isso aqui. Se posso disponibilizar depois, se alguém quiser. Isso aqui eu me lembro que eu fiz para uma... Também eu fiz uma live sobre gestão do tempo. Né? Bem legal. Da minha parte, do capítulo 3 era isso. Quer que eu comece 4, João, ou tu vai daí? Não, pode começar o 4. Aí depois a gente faz essa jogadinha. Eu faço o 5 e começo o 6. Boa, legal. Então, a causa dos problemas. Né? O que a ideia é tentar, né, eu entendo no que esse capítulo é tentar rastrear os problemas que causam essa perca de tempo, né, etc. Então, aqui eu marquei uma coisa importante já na primeira página, né? Mas se pegarmos o caso de um londrino que trabalha em um escritório cujo expediente vai das 10 às 18. Bom, é um londrino, mas não é um brasileiro. Já trabalha das 10 às 18, já não é um horário normal para nós aqui, bem diferente, né? Ele trabalha 7 horas por dia.
né, porque tem intervalo. Então, para uma boa interpretação e uma boa absorção desse capítulo, eu entendo a gente tentar converter isso para a nossa realidade, né, que nós para mim, Bruno, das 6 às 19. Esse é o tempo, mais ou menos, que o trabalho me consome. Só que eu trabalho mesmo das 7h30 às 17. E eu tenho tempo de deslocamento, etc. Né? Então, achei importante destacar isso aqui. O primeiro, né? O primeiro ele coloca como um erro de postura. Né? Então, ele fala aqui, né, nessa postura em relação ao tempo, não é ao trabalho. Né? Então, ele coloca que a pessoa pode não gostar muito do seu trabalho, né? Não fazer, não gostar muito do seu ofício, ou melhor, na melhor das hipóteses, ele não desgosta, né, mas não ama, né, não tem uma paixão por aquilo. Então faz as suas atividades com relutância, começa o mais tarde possível, né, e tenta terminar o mais rápido possível. Apesar de tudo isso, ele insiste, ele está falando nesse caso médio do Londrina, né, em enxergar as horas entre as 10 e as 6 como o dia. Isso aqui é uma coisa que eu destaquei. Em relação ao qual as 10 horas precedentes e as 6 horas seguintes não são senão um prólogo e um epílogo. Então, o tempo antes de tu pegar o trabalho e o tempo depois de tu pegar o trabalho não existe. Por quê? O erro de postura é tu considerar o dia como sendo só o tempo do trabalho. Então, começou o dia, começou o trabalho, terminou o dia, terminou o trabalho. Não, na realidade, não. Isso é um erro de postura na concepção dele. Quando a gente enxerga assim, né, que eu apontei aqui, tempo de trabalho, é preciso ver além do tempo de trabalho. Essa postura, né, de tu considerar o dia como tempo de trabalho, é totalmente ilógica e maléfica, visto que concede formalmente o lugar central a um espaço de tempo e a uma porção de atividades, as quais provocam o homem somente a ideia de passar por e acabar em vez de vez com. Então, ele fala aqui que as pessoas dão, né, uma centralidade para o trabalho e geralmente uma coisa que elas já não gostam de fazer. E aí torna o dia já um foco meio que... Imagina, é como se tu invertesse, né? Bom, que hora que o meu dia começa? Meu dia começa depois que eu chego no trabalho. Ninguém faz isso, né? Mas que ele não está dizendo para fazer isso. Mas o teu dia não pode acabar depois que tu chega do trabalho. Porque senão tu já não tem mais nada para fazer, né? Então ele coloca como sendo um erro de postura. Então, se um homem dispõe 2/3 da sua existência como subservientes a 1/3 dela, então o tempo de trabalho é o tempo principal e todo o resto é subserviente a ele, a esse tempo, né? 1/3, aliás, pelo qual assumidamente não possui menor entusiasmo, né? Como espera que ele viva por inteiro e por completo? Ele não conseguirá. Então, do que eu entendi daqui? Se eu não enxergar o dia como tendo 24 horas e que ele não pode ser subserviente, né, o meu tempo fora do trabalho ao trabalho, né, eu não vou estar vivendo, de certa forma, por inteiro. Foi o que eu compreendi. Então, se o nosso homem comum deseja viver inteiramente e completamente, deve, em sua cabeça, organizar um dia dentro de um dia. Parece uma coisa óbvia, né? Mas não é uma coisa óbvia. Né? Dentro de um dia, num dia. Esse dia interior, né, deve começar às 18 e terminar às 10. O que ele está dizendo? Que eu tenho que pegar o tempo, todo o tempo que eu tenho do trabalho e usá-lo também. Né? É um dia de 16 horas, então, no caso desse londrino que ele falou. Né? E durante essas 16 horas, ele não tem nada a fazer a não ser cultivar o corpo, a alma e a amizade com seus companheiros. Durante essas 16 horas, ele é livre. Não está em busca de ganhar pão. Não está preocupado com questões financeiras. Esta deve ser a sua postura. A sua postura é muito importante. Então, aqui ele fala que isso é uma questão, hoje, modernamente, né, chamaria-se de mindset, né, de mentalidade em relação ao teu tempo diário. Né, que tirar essa centralidade do horário de trabalho, que é pesada, né, tentar não viver em função disso. Por exemplo, bati o ponto, cumpri minha missão desse dia, já era.
o resto que se dane, agora eu não vou fazer mais nada. Não, na realidade, o tempo que tu tem para ti começa depois ou antes disso, né? E seria o tempo que tu iria dedicar para as coisas que tu almeja, né? E o que eu tenho desse capítulo foi isso. Vontade, João. Bom, a, a, a análise que eu fiz também vai muito de encontro com isso que tu falou, ah, sobre essa questão dele considerar o dia como sendo só o período de trabalho, das 10 às 18, e isso é uma forma errada de se pensar. Ele tem que ver o dia como um todo. Então, e tanto que ele fala aqui que não, que o fato dele pensar no que fazer depois das 18, que ele fala das 18 às 10, não vai, como que ele diz aqui, não vai desmerecer o tempo do trabalho, não vai Ah, fazer perfeito. o tempo do trabalho menos Importante. importante, menos relevante. Verdade. Ele vai valorizar o dia Uhum. dele, as 24 horas Ah, dele, de uma forma muito melhor. perfeito. Teve uma coisa que eu destaquei aqui, é isso aqui mesmo, está aqui. Você acha que a dedicação total a essas 16 horas diminuirá o valor das 8 horas de expediente? Não mesmo. Pelo contrário, certamente aumentará o valor das 8 horas de expediente. Uma das principais coisas que o nosso homem típico precisa aprender é a seguinte: as faculdades mentais podem ser aplicadas em constantes atividades complexas. Não se cansam como um braço ou como uma perna. Tudo o que elas querem é mudança, e não descanso, exceto no sono. Ou Perfeito. seja, você tem oportunidade de desenvolver as suas faculdades mentais. Que não só desenvolver as faculdades mentais, aí vai cuidar do seu corpo, ou seja, ir para academia, fazer uma caminhada, correr. Às vezes você quer aprender um instrumento musical novo, um idioma novo, tudo bem, tudo certo. Uma Você profissão tem, nova, uma habilidade nova. é, você tem isso, você tem tempo Uhum. você tem como empregar tempo nisso. E a questão do não ter tempo é algo que eu acredito também já foi discutido aqui e vai ser discutido mais para frente. A questão do não ter tempo não é um argumento que se sustenta muito, porque Perfeito. você aplica tempo naquilo que você está disposto a gastar, naquilo que você está disposto a priorizar. Tempo é uma questão de prioridade. Se Perfeito. você prioriza certas coisas em detrimento de outras, é aquilo ali que você vai gastar o tempo. Perfeito. Acabou. Tem. Eu quero aprender a tocar violão. Se eu não me esforçar, não desprender um tempo ali todo dia a tocar violão, cara, não adianta. Não vai aprender. Você não Se tu vai. não proteger esse tempo, É. como, E como, aí, como assim, o trabalho protege o dele, né? é. Opa, peraí, que deu uma loucura aqui no celular aqui, cara. A gente falando aqui, o celular começou a responder. Você pode repetir aí, Bruno, o que você tinha falado? Não, eu digo assim, não só tu dispor o tempo, mas tu protegê-lo, eu Sim, acho que é o mais importante. sim, sim, com certeza, Resguardá-lo. com certeza. Porque aí senão você vai começando a colocar um monte de coisa junto, e aí você vai perdendo foco, e aí não faz mais nada. Porque assim, uma questão que ele fala lá do ímpeto, voltando um pouquinho, você começa a querer fazer um monte de coisa. Você tem o despertar, você tem o estralo na mente. Pô, cara, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso fazer mais coisa, eu preciso melhorar. E aí a mentalidade acelerada dos dias de hoje vai te fazendo assim, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer não sei o quê. Pega tal curso. Própria manutenção, cara. Todas as áreas têm isso aí, mas um exemplo é manutenção. Você pega, vou fazer esse curso aqui, vou fazer esse curso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando você vê, o cara se enfiou num monte de curso e não vê nenhum, não faz nenhum. Não faz Por quê? verdadeiramente nenhum, né? Nenhum, nenhum, nenhum.
parece que você está mais preso quando você tem um monte de coisa para escolher do que quando você tem uma só. Sim, sim. Ah, sim, com certeza, é verdade, cara. Essa foi boa, hein? É verdade demais, sim. Verdade demais. O excesso de. O valor negativo do excesso de informação. Tem até um artigo de um cara sobre isso, cara. Tem um livro. Mas assim, para tomada de decisão, né? Fazendo um paralelo com o que tu falou. Muita informação para tomar de decisão é ruim. É ruim. Então, o valor negativo da informação é esse, né? E esse aí é o valor negativo das opções. Né? É muita opção. Perfeito. Perfeito. Show. Bom, então vamos lá. Capítulo 5. Você tem mais alguma consideração para fazer, Bruno? Sabe que veio e foi embora. Mas agora pode ficar à Eita. vontade. Um pouquinho bom. Então vamos lá. Então, capítulo 5, deixa eu abrir aqui junto também. Ele fala sobre o tênis e a alma imortal. Então, ele dá um exemplo sobre embarcar num trem com um jornal, e durante aquele momento que você está ali, e você sabe que vai demorar para chegar, o tempo, você se perde no tempo. Você está lendo o jornal ali, você é meio que abduzido. Porque como você sabe que vai demorar para chegar, você está ali e você perde, literalmente perde aquele tempo. Então, é um exemplo que ele dá. Quando eu fiz algumas anotações aqui do texto. Então, ele fala, a primeira anotação aqui é a seguinte: quando nos dizemos cansados, o tempo voa. Porque ele fala sobre voltar para casa e dizer que está cansado, e aí você se envolve ali na rotina habitual que você já está acostumado ali. Quando você vai ver, são 11 horas da noite. E você nem viu o tempo passar. E ele dá um outro exemplo também, que é o segundo ponto aqui. Quando se tem algo definido para fazer à noite, o cansaço parece não existir. Ele fala sobre sair com uma moça, e aí você esquece os amigos, você esquece tudo, do cansaço não tá mais lá. A estafa some. É, O some. burnout some. Sim. Eu coloquei aqui o terceiro. O autor sugere organizar a noite, pois há espaço para a produtividade, há espaço para se fazer coisas importantes depois do trabalho, e, enfim. E o último ponto que eu anotei aqui: sempre que definir uma meta, é necessário respeitar sua humanidade. Haverão falhas, mas você precisa se esforçar em cumpri-las. Que ele dá o exemplo do texto. Tornar aqueles 30 minutos por dia os mais sagrados da sua vida. Que entra muito de encontro com aquela questão que você falou do proteger. Não é só separar um tempo, mas proteger ele para que, não, todo dia eu tenho esse compromisso aqui, todo dia eu vou fazendo isso aqui, porque isso aqui é importante, isso aqui vai me trazer o resultado X, Y, Z, e é por isso que eu estou fazendo. É importante você sempre se lembrar do porquê que você está fazendo as coisas, porque quando a gente entra no piloto automático, a gente não para pensar muito por quê. Eu estou fazendo porque é isso que eu tenho que fazer. Mas quando são coisas que envolvem o intelecto, que envolvem o desenvolvimento, né, um aumento da tua capacidade intelectual, do teu raciocínio, do conhecimento, você tem que sempre refrescar, relembrar o porquê que você está fazendo aquilo, porque senão entra num piloto automático, na rotina, e aí é perda de tempo. Mesmo que você esteja fazendo alguma coisa, é um tempo perdido, é um tempo sem propósito. Perfeito, concordo. Mais algo não? Não, da minha parte não, tranquilo. As coisas que eu pontei que não há lugar no meu cronograma diário para leitura de jornal. Pontei duas coisas aqui. Primeiro, ter um cronograma diário. Algo que eu chamo assim de um dia ideal. O que é ter o dia ideal? O dia ideal é o dia modelo, né? O parâmetro comparativo para ver se tu
cumpriu ou não cumpriu. Tem que ter. Por que tem que ter? Porque é o que tu vai tentar atingir durante a tua semana. Né? Então, Bruno, por exemplo, o meu dia ideal começa eu acordando X horário, depois fazendo A, B, C, né, indo para o trabalho, etc. Saindo do trabalho fazendo A, B, tal hora faço isso, tal hora faço isso, vou deitar tal hora. Então, tem um dia na minha cabeça, né, tem um dia ideal. O cronograma, o que eu entendo hoje, assim, nessas questões de gestão de tempo, gestão de custo, eu entendo que no começo tu tem que ter um controle mais, tem que ter um controle maior. E com o hábito se tornando, tu pode ser menos rígido com o teu controle. Então, quando o Bennett fala de ser sagrado esse tempo, é que tu sacramentalize tempo, para ele sacramentalizar mesmo, entendeu? Mas por isso tem que tornar ele sagrado para tempos e tempos ali, tu protegendo ele, tu cumprindo daquela forma, para que tu não precise mais do sagrado para fazer isso. Aí tu já faça meio que no teu piloto automático. Né? Sempre vai exigir algum grau. Então, eu interpretei isso de um jeito, mas interpretei do outro também, que é não há espaço para leitura de jornal no meu cronograma. Eu entendo que a leitura de jornal, ele considera uma leitura mais, não supérflua, mas uma leitura não tão importante. E considero como se fosse tu ler o G1 hoje, ou tu mexer no teu telefone. Talvez fosse a distração do momento. Em 1910, 1920, talvez fosse isso. E realmente, se tu for pesquisar as fotos, tu vê todo mundo com o jornal na cara. Assim, né? É que era bom aquele negócio, né? A distração. Ali no jornal só não tinha só notícia. Tinha crônica, tinha página de negócios, tinha anúncios, né? Então tinha várias coisas. Então, eu não posso no meu cronograma, é que nem, por exemplo, vamos pensar assim, aí eu monto aqui meu cronograma e deixo ali meia hora mexer no telefone. Cara, tu mexe no telefone quando der, tá entendendo? Não tem que botar isso no teu cronograma. Eu entendi dessa forma. Então, né, então ele fala de separar, né, essa meia hora aí. Então, isso aqui me ensinou, lendo esse livro em 2021, aprendi a separar esse começo da manhã para mim fazer alguma coisa. Então, eu entendi, né, tomei como bom isso que eu li no livro. Então, eu tento sempre, no começo da manhã, ler alguma coisa. Né? Então, eu aprendi aqui nesse livro. Né? Então, aí a gente já ganha meia hora por dia, mais ou menos. Então, você, né, chega no escritório, pá, tem isso aqui. Aí, bom, isso aí a gente já falou. O que sugiro é que às 6 da tarde você encare os fatos e admita que não está cansado, né? Pois não está, e você sabe, e que organizará a sua noite de modo que ela não seja interrompida na metade por uma refeição. Então, ele diz aqui para ter um espaço livre de 3 horas, mas vamos deixar aí só 1 hora e meia, né? E também é interessante que ele fala assim, ainda possuirá, né? Mesmo que tu dedique essa 1 hora e meia, um dia sim, dia não, ou todos os dias, né? Para o trabalho aí mental, desenvolvimento pessoal e profissional, o que tu quiser, tu ainda possuirá a formidável quantidade de 45 horas entre as 14 do sábado e as 10 horas da manhã da segunda-feira. E aqui eu marquei assim a importância de acordar cedo. Né? Isso é muito importante, sábado, domingo, sempre quando tu puder, porque aí é teu dia, é teu tempo, pode fazer o que tu quiser, tu não tem um compromisso com o trabalho, né? Alguma obrigação que te imposta de fora. E às vezes a pessoa encurta muito o dia dela para acordar muito tarde, isso acontece também. Então, aqueles, né, eles precisam ser sagrados, acho que o João Deus ressaltou bastante, né, sagrado mesmo, é proteger dos ladrões de tempo, né, e tentar evitar distração, se afastar do telefone e focar realmente em alguma coisa que seja boa para você. Então, eu até fiz um apontamento no final, educar o uso do nosso tempo, de forma a fazer bom uso dele e não desperdiçá-lo. Né? Então, algumas vezes nesse sentido. Posso iniciar o 6, João? E aí tu complementa e a gente encerra? Pode. Show. Relembrando a natureza humana, então, né? O nome do capítulo. Um capítulo bem interessante. Então, ele fala que a semana dele, né, consistia em 7 dias por semana. Quanto tempo tem uma semana, né?
Então, aqui ele está falando que ele trabalhava 7 dias por dia. Lá nessa época. Então, bom, vou relembrar o que eu falei no início. O cara escreveu 34 romances, 7 coleções de conto, 1.000 palavras num diário, obviamente, esse cara tinha que trabalhar bastante. Então, né, a semana dele tinha 7 dias. A nossa semana não tem 7 dias. Né? A nossa semana tem, para algumas pessoas, tem 6. A nossa semana é definida pela escala de trabalho. É. Isso é. 5 por 1, 6 por 1, 6 por 2, 5 por 2, administrativo. Uma semana é definida. Como o trabalho ele define a nossa vida. Né? E então, por muito tempo, a semana dele, né, consistia em 7 dias. E as pessoas mais velhas, mais sábias, constantemente informavam ele que mais trabalho e uma existência mais genuína poderiam vir de 6 dias, em vez de 7. Né? Trabalhar 6 dias e descansar 1. E certamente é verdade que agora, tendo um dia entre os 7, no qual eu não sigo nenhuma agenda, então não tem cronograma, né? Então, para mim, hoje, o que eu faço? Domingão não tem cronograma. Domingão, o que a gente tenta ser sagrado é o churrasquinho no meio-dia. O resto, né, não tem muito cronograma. É isso aí. E não faço esforço, exceto ditado pelo clima do momento, eu aprecio inteiramente o valor moral do descanso semanal. O valor moral do descanso semanal. Isso que eu marquei, achei importante. Então, eu marquei aqui também uma coisa legal. Não é seja legal, mas é uma questão de idade. Nos casos de juventude abundante, né? De energia excepcional e de desejo de esforço, devo repetir sem hesitação. Continue trabalhando todos os dias. Então, aqui ele está colocando, né, bom, contexto em que ele estava e quem ele era, né? Depende muito, né? Às vezes é porque hoje, no meio industrial, a gente pensa que trabalhar todos os dias é 8 horas por dia. Mas não é isso. Trabalhar todos os dias para ele, talvez fosse se dedicar 3 horas por dia. Né? O contexto dele é diferente. Então a gente tem que adaptar. Né? Às vezes trabalhar todos os dias, ele não está falando de trabalho remunerado. Ele está falando talvez do trabalho intelectual, que é isso que a gente está fazendo. É que esse é um trabalho intelectual, um trabalho do intelecto, né? Pode ser isso. Que mais que eu marquei? Este não é, de fato, um esforço trivial, como descobrirão os que ainda não o tentaram. Até mesmo abrir 7 horas e meia de selva é razoavelmente difícil. Algum sacrifício tem de ser feito. Então, né, tem que ser feito algum sacrifício para te conseguir separar essa 1h30, né, por dia, né? Senão tu não vai conseguir. E hábitos são as coisas mais desagradáveis de mudar. Além do mais, qualquer mudança, mesmo uma mudança para melhor, é sempre acompanhada por empecilhos e desconfortos. Se você pensa que será capaz de devotar 7 horas e meia por semana a um esforço sério e contínuo e ainda levar uma velha vida, né, está enganado. Repito que algum sacrifício e um grau imenso de vontade será necessário. E é porque eu sei da dificuldade, porque conheço o quase desastroso efeito de um fracasso então empreitado, que sinceramente aconselho um início bastante humilde. O respeito por si próprio está na raiz de toda intencionalidade. E um fracasso em uma empreitada deliberadamente planejada abre uma tremenda ferida na dignidade da pessoa. Volta naquilo que a gente falou anteriormente nos outros capítulos. Por isso digo e repito, comece calmamente, sem alarde. Então aqui tem 2 coisas importantes. A primeira, que vai ser difícil. A segunda, que mudar um hábito exige que tu abandone outro. Né? Sempre que tu vai iniciar um hábito novo, tu tem que abandonar outro. Tu não tem tempo sobrando. Tá sempre fazendo alguma coisa, então o teu tempo é sempre substituído. E que começa devagar. Né? Se eu vim para o escritório todos os dias, 9 horas da noite, me sentar aqui e ficar 15, 20 minutos, mas se eu vim todos os dias, eu já tenho uma evolução. Né? Então, não tente proteger, né, para não se frustrar, né? Então, disponha para si, que nem ele coloca aqui mesmo, né, das 21 às 23h30, né, para a sua emissão de 90 minutos. Bom, isso aí a gente tem que adaptar a nossa vida, o nosso contexto. Será que vai ser das 19 às 18h30? Das 18 às 19h30? Não sei, depende, né? Depende de cada pessoa. Mas é aqui uma sugestão dele, né? Então até apontei, precisa recalcular para quem pega o trabalho mais cedo, né? Então tem que fazer um ajuste. Vontade, João. Bom, então, 4 pontos que eu destaquei aqui. Ele fala sobre estratégias de elaboração de cronograma. Ele fala, então, que no começo ele considerava 7 dias de trabalho, de atividades, e ele aconselha, então, a fazer 6 dias de atividade e um dia de descanso.
pouco mais para frente, ele cita que é a questão que a gente estava falando agora, do quão difícil é mudar um hábito e colocar outro no lugar. A consistência é a chave para a evolução, para você, quando você troca de hábito e para fazer esse novo hábito entrar no teu ciclo ali de atividades, consistência é a chave. E no final também o autor aconselha a considerar mais tempo do que aquele que pretendemos empregar. Considerar Perfeito. muito mais de 1h30 para o trabalho de 1h30. Entendeu a Porque preparação, né? é, Show. Mais alguma coisa, João? eu assim, eu concordo com aquilo que você falou de ser um livro fácil de ler. Uhum. E assim, por mais que seja, é claro que tem as revisões, né? Mas um livro escrito em 1910 e não é tão assim difícil de você abstrair as ideias dele. A linguagem não é tão complexa. Não é tão complexa. Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, eu achei muito mais difícil ler o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Uhum. do que Uhum. esse aí agora, porque às vezes, porque ele passa a ideia, e aí você tem que ficar lendo e lendo e lendo de novo, porque ele passa tipo uns 3 exemplos, e aí meio que você se perde no exemplo. Não, pera, deixa eu voltar, o que é que ele tá falando aqui? Aqui não, aqui ele passa um exemplo, ele já vai direto ao ponto, passa um exemplo, o conceito exemplo e boa. Perfeito. Tá sendo um livro interessante, é um livro bem provocador, né? Se você Uhum. para analisar sobre o tempo e sobre como você emprega o seu tempo, sobre quão produtivo você pode ser. Então é interessante você ter essa reflexão. É um livro muito válido para já de começo, porque esse compromisso nosso aqui de ler o livro e de fazer esses momentos de troca, é, é puxado, é desafiador, mas É é uma desafiador. coisa que a gente sabe que vale a pena, que vai trazer resultado, nem que seja para uma pessoa, para 3, para 5 pessoas, mas que vai Uhum. trazer uma evolução, vai trazer algo diferente. Sim. E concordo contigo. Agradeço a colocação também e aprendi muito hoje, né? Pelas tuas perspectivas, né? Algumas coisas assim que eu não tinha percebido. Interessante, a troca de ideia no Clube do Livro é justamente essa. Vamos pegar livros mais focados em gestão, em gerenciamento, acho que vai ter uma discussão mais, né? Mas a ideia de começar com esse livro é justamente abrir o espaço para o pessoal trabalhar o intelecto, né? É despertar para o uso do tempo, é despertar para o desperdício do tempo, é despertar para a dificuldade que é entrar numa empreitada de leitura. Não é simplesmente tu mandar um e-mail, entrar num grupo, comprar um livro. Não é. É difícil, não é fácil. Né? E o livro, esse livro de entrada, ele tem que ser, cara, ó, vai, que não é barbada, né? Mas para nos educar nesse sentido. Agora, que é um tema atemporal, essa questão do tempo, né? Eu Sim, acho que vai ser para sempre, né? Então, mas ótimo, ótimo. Eu fiquei muito contente com o que a gente conseguiu fazer hoje aqui, né? De ter uma conversa agregadora, né? Não chegou a ser uma discussão, mas talvez nos outros livros surja, né? Opiniões contrárias, etc. Isso é interessante, é bacana também. Agrega, né? O contraditório agrega. Mas a gente conseguiu, acho que, abordar muito bem os capítulos de forma fluida, né? E mostra que foi lido de fato, né? Eu acho que nosso clube do livro ele vai ter que ser aberto, não tem como, né? Senão o pessoal não vai conseguir pegar. E aí vão ter que acabar distribuindo, né, isso de alguma forma. Mas show, João, agradeço aí, né? Acho que estamos extraindo bem, estamos agregando, acho, bastante conhecimento com esse livro aqui. E, bom, agora é só para a próxima metade, né? Marcamos o é isso próximo aí. encontro.
Show. Isso aí. Uma boa noite e um bom final de semana para ti, cara. Boa noite, obrigado. Bom final de semana para você também. Vamos falando. Valeu. Tchau, tchau. Um Valeu, abração. abraço. Tchau, tchau.